Queria que você abrisse em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo de número 35. Até o final do capítulo diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus olha para os seus discípulos e diz: tem muito trabalho para fazer, mas os trabalhadores são poucos. O interessante é que, se você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver que até aqui o capítulo 9, praticamente toda a ação acontece a partir de Jesus. Toda a ideia de pregação vem a partir de Jesus. Depois, em continuidade, já começando no capítulo 10, ele vai escolhendo os seus discípulos, os seus apóstolos. E aí a gente tem o chamado, logo no início do capítulo 10, depois tem as instruções, Jesus começa a instruí-los como é que eles devem proceder, algumas recomendações mais sérias que eles precisavam atentar para elas, e o estímulo, um grande estímulo de que eles precisariam fazer isso, e fazendo tudo o que eles fizessem fosse para a glória de Deus. A grande motivação que os discípulos teriam depois da morte de Jesus seria a ressurreição. Nada teria condições de motivar o coração dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Cristo como a ressurreição. Mas eles entenderam logo depois que a única coisa que fazia sentido nessa vinda de Jesus Cristo para a terra era a morte dele. Porque com a morte de Cristo, ele implantou uma vitória. Ele venceu a morte. Mesmo tendo morrido, ele venceu o pecado e a morte. E aí ele implanta na terra e no coração dos seres humanos um novo reino. Isso que o pastor Luiz falou ontem e falou hoje de manhã. Esse novo reino, ele implanta com a sua morte e a sua ressurreição. Mas ele fala desse reino antes da sua morte, antes da sua ressurreição. Aqui no capítulo 9, no versículo 35, diz que Jesus Cristo percorria todas as cidades, povoados, pregando o evangelho do... Está aberto aí na sua Bíblia? Pregando o evangelho do reino. Que reino é este? Qual é a importância desse reino? E o interessante é que parece uma repetição. O Mateus, ele ficou tão encantado em ver Jesus Cristo pregando o evangelho do reino, que parece que ele repetiu as mesmas palavras que ele já tinha escrito lá no capítulo 4. Já prestou atenção nisso? Dá uma olhadinha lá no capítulo 4. Antes das bem-aventuranças, capítulo 4, versículo 23. Vê se não parece a mesma coisa que foi escrito. Diz assim... Capítulo 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha só a atuação de Cristo na terra. Se o mais importante do que Cristo veio fazer na terra era salvar a alma do pecador, era salvar o pecador da morte eterna, Jesus Cristo não precisaria ter curado ninguém. Jesus Cristo não precisaria ter dado alimento para ninguém, ter multiplicado pão para ninguém. Ele não precisaria ter dado consolo. Ele não precisaria ter dado motivação para ninguém. Apenas morreria na cruz, salvaria os seus escolhidos e pronto, ponto final. Mas não é assim que se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus se estabelece a partir dos escolhidos de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, através da vida de um homem chamado Abraão. E lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Israel. É assim que diz o texto? Lá em Gênesis 12, é assim que diz? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Israel? Não, o que diz lá? Todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua descendência, ou seja, o povo de Israel vai ser bênção para todas as famílias da terra. Agora Jesus vem e diz bem assim: olha, vou implantar um reino, esse reino vai ser manifestado através da minha igreja. Eu estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nenhum outro reino, nenhum outro principado, nenhum outro poder conseguirá destruir o poder da igreja. E a igreja começa a se espalhar debaixo de uma grande perseguição que acontece. Debaixo de uma grande perseguição. E essa perseguição acontece em Jerusalém. E os discípulos são dispersos, as pessoas começam a sair das suas casas, das suas cidades, e vão fugindo e pregando o evangelho, porque era a mensagem que eles tinham, de falar que Jesus tinha alcançado, que o Messias, que Deus tinha chego ali para o seu povo. Mas agora não era só para o povo de Israel, agora era também para o conhecido como gentil. Gentil era o povo que não fazia parte do povo de Judá, ou do povo de Israel, do povo conhecido como povo de Deus. Todos os povos que não faziam parte do povo de Deus era conhecido como gentis. Esses povos receberam um anúncio da verdade, e essa verdade chegou até nós, chegou até mim e chegou até você. Se nós fizéssemos um programa na igreja para estudarmos o evangelho todo, e começássemos de Gênesis a Apocalipse, e passássemos aí uns 10 anos estudando tudo isso, no final, você poderia olhar para mim e falar bem assim: mas pastor, você ainda não me ensinou o evangelho todo. Se nós pegássemos todos os livros de teologia, de todas as correntes teológicas, e estudasse todos eles, no final você poderia olhar, depois de uns 30 anos, você poderia olhar e falar bem assim: pastor, nós ainda não estudamos o evangelho todo. O evangelho não é alguma coisa que pode ser apenas estudado. O evangelho tem que ser manifestado. Como é que esse evangelho vai se manifestar? Através dos escolhidos de Deus, que agem como Jesus Cristo agia. Esta é a grande chave entre a ação de Jesus em Mateus, no capítulo 9,
para trás e do capítulo 10 para diante. Do capítulo 10 adiante, Jesus começa a chamar os seus. Jesus começa a escolher determinadas pessoas para manifestar este reino. Você só vai poder manifestar o reino se você fizer parte dele. Eu queria que você imaginasse como um desenho animado, uma coisa bem simples. Ou como um filme, esses filmes de época, em que um reino sai para guerrear contra um outro exército e derrota esse outro exército, então ele domina agora esse reino. E ele começa a implantar as suas coisas. Começa a implantar a sua língua, o seu idioma. Começa a implantar a sua alimentação. Então eles trazem de lá, da terra deles, para a terra que foi conquistada, mudas de planta para plantar, porque eles querem comer como eles comem lá na sua terra. Afinal de contas, agora aqui é terra deles. Nós moramos na América do Sul, e como é diferente um país do outro, porque foi dominado por um povo europeu diferente. Se você vai na Bolívia, que atravessou, é muito diferente do Brasil. A comida é diferente, os hábitos são diferentes, a língua é diferente, as igrejas são diferentes. Se você vai para a Argentina, é diferente também. E é interessante que essa maneira de conquistar do mundo, ela é diferente da maneira de conquistar do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não chega tomando posse, dizendo, como quem crava uma bandeira e diz, agora me pertence, isso aqui é meu, você vai fazer do meu jeito. Não. O Evangelho de Cristo, ele vem com uma conquista. E Jesus Cristo é o maior modelo de como se deve levar o Evangelho do reino. Ele sai pregando. Ele não ia de Hilux, nem ia de trem-bala, não ia de avião, porque naquela época também não tinha. Talvez se fosse hoje ele iria, mas naquela época não tinha. Era jumento, cavalo, boi, caminhando 200, 300 quilômetros, pregando o Evangelho do reino. Talvez um fariseu, um escriba, uma pessoa conhecedora da verdade, da palavra de Deus, pudesse olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, esse negócio de curar, de fazer milagres, de multiplicar pão, isso aí não está com nada. O que você tem que fazer, se você realmente é o Messias, se você realmente é o enviado de Deus, o que você tem que fazer é pregar o Evangelho do reino. Nós somos uma igreja reformada, calvinista, que significa que nós adotamos os critérios teológicos prescritos, anotados por Calvino. E Calvino tem um lema de vida. O lema de vida de Calvino é orare et labutare. Ou seja, eu preciso desenvolver a minha oração e o meu trabalho. Para o meu desenvolvimento no reino de Deus, eu preciso organizar o meu lado de fé, o meu lado espiritual, mas eu preciso estar organizado também no meu lado de servir, de trabalhar em prol desse reino. A Igreja Latina, nós, eu e você, temos uma herança problemática. Nós fomos conquistados pelos europeus e pelos norte-americanos, como o pastor falou hoje de manhã. Qual o problema disso? Quando o Evangelho chegou a nós, a nossa moeda era muito fraca, e a moeda dos europeus
e especialmente dos norte-americanos, era muito forte. Então o missionário vinha ganhando, digamos que ele vinha ganhando aí, vamos chutar como se fosse hoje, $1.000, e $1.000 para o Brasil, num mês, dava para ele construir escola, dava para ele construir casa pastoral, dava para ele construir igreja. Por isso que a maioria das igrejas antigas brasileiras, as igrejas presbiterianas, que foram edificadas através de missionários americanos, tem uma estrutura tão boa. O pastor vinha de lá, a esposa também vinha auxiliada financeiramente. O dízimo dela era mais do que o dízimo da maioria dos irmãos, juntos. Ainda tinha a renda que o pastor recebia, que era muito mais do que ele precisava para viver. Então conseguia-se fazer muita coisa com o que vinha de fora. E nós cultivamos no Brasil essa ideia de apenas receber. Mesmo as igrejas tradicionais, mesmo as igrejas reformadas. Depois veio a igreja pentecostal. E a igreja pentecostal queria o quê? Poder, milagre, cura. E a pessoa que tivesse mais poder, a pessoa que manifestasse mais milagre, era a pessoa mais reconhecida dentro da igreja. Né? A pessoa que conseguisse demonstrar mais autoridade de Deus, essa pessoa era reconhecida por todo mundo como uma autoridade divina. E todo mundo ficava impressionado com aquela pessoa e reconhecia, colocava aquela pessoa lá em cima. Rapidinho essa pessoa subia para obreiro, depois para evangelista e depois para pastor. Era muito rápido esse processo na igreja pentecostal. Por último veio a igreja neopentecostal, com a ideia de que você tem que ter, você tem que ganhar, você tem que ter o melhor emprego, você tem que ter o melhor salário, você tem que ter a melhor condição, você tem que ter. E aí a gente olha para o Cristo, para pensar assim, onde é que a gente está errando? Onde é que nós estamos errando? O que nós precisamos consertar? No estudo de teologia, nós estudamos antropocentrismo e teocentrismo. O teocentrismo, a palavra teo vem do grego, que significa Deus. Deus no centro. Teocentrismo é colocar Deus no lugar onde Ele deve estar, no centro de todas as coisas, no centro da minha vida individual, no centro da minha família, no centro dos meus negócios, no centro da minha fé, no centro de tudo. Teocentrismo, Deus no centro. A igreja evangélica, ou a igreja cristã, mesmo católica, ou qualquer igreja que se denomine cristã, quando ela perde o foco de que Deus precisa ser o centro, todas as outras coisas começam a ruir. Se Deus não está no centro, todas as outras coisas começam a se desequilibrar. Tudo começa a perder sentido, se Deus não está no centro. Automaticamente, se Deus não está no centro, ou seja, se o nosso evangelho não é um evangelho teocêntrico, a naturalidade é que nós comecemos a formular ou se posicionar com o evangelho antropocêntrico, com o homem no centro. Eu começo a ser o centro, então eu quero poder. Para quê? Para ser reconhecido pelos outros como poderoso. Eu quero ter o poder do microfone, para chegar lá na frente, falar um monte, todo mundo ficar quietinho, ouvindo. Eu quero ter o poder do microfone, para chegar lá na frente, cantar, e todo mundo ficar depois me elogiando. Eu quero ter o poder de cura. Para quê? Para curar os outros? Não, para ser reconhecido como o usado por Deus, o vaso, um instrumento de Deus. As pessoas quer dinheiro, quer o melhor carro. Mas para quê? Para quê? Que um indivíduo que foi conquistado pelo reino de Deus, pelo evangelho de Cristo, para que ele vai querer essas coisas todas, se não para manifestar
este evangelho para as outras pessoas que ainda não o conhecem. Se não for para isso, não tem sentido. Se não for para dizer, olha, existe um Deus, e esse Deus está no trono, e Ele é rei sobre a minha vida, Ele alcançou a minha vida, tem transformado o meu ser, e transformando o meu ser, eu preciso te falar que não existe nada melhor e nada vai dar sentido para a nossa vida se não for participante deste reino. Eu posso ter o melhor emprego na terra, eu posso ser a pessoa mais saudável, eu posso ter o maior número de filhos, mas se eu ainda não fui alcançado por este reino, a minha vida não vai ter sentido pleno, não vai ter sentido. Sabe aquelas perguntas bobas que a gente faz? Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Eu tinha um amigo na 6ª série, lá em Anápolis, Goiás, que a gente conversava sobre essas coisas. E uma vez nós estávamos deitados no centro de um campo de futebol assim, ele deitado, jogado mesmo no chão assim, deitado mesmo, e eu também, do outro lado, e só nós esperando os outros meninos chegarem. E ele falou assim, rapaz, será que Deus existe mesmo? Porque se Deus existe, e se for verdade o que a minha avó fala lá em casa, sobre o céu e sobre o inferno, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno não. E eu cresci ouvindo essas mesmas coisas. E aí eu fiquei me perguntando, será que eu sou realmente alcançado por esse evangelho, por essa boa nova de que existe um reino? Eu descobri que sou. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que sou filho de Deus. O Espírito de Deus testifica para você que você é filho de Deus? Sim, irmãos? O Espírito de Deus já bate assim no seu coração, com uma ardente expectativa de que um dia você vai passar a eternidade no céu? Amém? Você sonha com isso? Assim, eu já sonhei várias vezes em ir para o céu, em estar no céu, em andar no céu, em conversar com Deus. Eu sonho várias vezes com isso. Eu tenho uma profunda sensação, aí é só sensação, tá, irmão? Não anote isso como o pastor falou que vai acontecer nessa geração, não. Mas eu tenho uma profunda sensação de que eu não vou morrer, de que eu vou ser arrebatado junto com a igreja, porque está chegando o fim de todos os tempos, e o Espírito Santo de Deus é quem coloca isso no meu coração, mas junto com isso vem a necessidade de pregar o evangelho para toda criatura, porque a palavra de Deus diz assim, quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim, então a igreja vai ser arrebatada. E aí eu fico perguntando assim, será que nós estamos realmente pregando o evangelho do reino? Será que esse evangelho do reino está realmente sendo passado para as nações que ainda não conhecem toda essa mensagem poderosa de Cristo, salvando e nos chamando para viver eternamente junto com Deus, restaurando aquela imagem divina que foi destruída com o pecado? E eu queria falar para você, se você tem essa sensação, se você tem essa convicção, se o Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, eu quero te falar uma coisa, você também é chamado. Você também é chamado. Sabe, o Elilson está se preparando para ir para o seminário. Se tudo der certo, 2015? 2015. O Caio está indo daqui uns dias para a África, para, dentre outras coisas, ter também uma experiência missionária.
Mais ou menos. Já está fugindo, né? A Débora vai semana que vem. Semana que vem? Quinta-feira. Essa semana já. Quinta-feira. Para uma base missionária lá em Minas Gerais, fazer um preparo. E Deus vai chamando pessoas para situações específicas. Mas se você faz parte do reino de Deus, é uma responsabilidade sua pregar o evangelho todo, para todo homem. De maneira que alcance todo o homem, na sua integralidade. Como é que isso pode acontecer? Primeiro, não pode ser só palavra, não pode ser só blá blá blá, tem que ser de atitude, tem que transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu fico imaginando como fica o coração de Deus, quando Deus vê. O pastor falou hoje de manhã, né, que o pecado de Adão atingiu toda a criação. Então, toda a criação geme por causa do pecado humano, por causa do pecado de Adão, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. A gente vai associando uma coisa com a outra, né? E aí eu fiquei pensando assim, como fica o coração de Deus quando os filhos de Deus resolvem fazer como a UPA da Igreja Presbiteriana Gileade resolveu fazer alguns dias atrás. Vamos juntar alimentos, vamos juntar fralda, água, gás, vamos de alguma forma ajudar essas pessoas que estão passando por necessidade aí na beira do rio, que estão perdendo as suas casas, os seus bens, que estão desabrigados. Vamos ajudar de alguma forma? Eu olho para esse tipo de situação e sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus. Igualzinho nesse texto que nós lemos aqui. No capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 23. E no capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus Cristo depois vai falar bem assim, olha, quando você der um copo de água para um dos meus pequeninos, você está fazendo isso para mim. Quando você dá abrigo, quando você dá roupa, quando você faz alguma coisa dessa natureza, você está fazendo para mim. Isso é o Evangelho. É a pregação de que Jesus é o nosso Rei, mas junto com a pregação, um testemunho de que Ele transforma a nossa vida, de que Ele nos curou, de que Ele nos limpou, nos curou das nossas doenças, nos limpou das nossas enfermidades, compadeceu-se da nossa pessoa, do nosso ser. E agora eu não preciso mais estar nem aflito, nem exausto. Mas não para aí o texto continua. Se o texto parasse por aqui, era só receber, porque o evangelho do reino veio junto com o rei, e agora eu faço parte desse reino, então eu só preciso ficar na boa. Mas eu faço parte desse reino, e como parte desse reino, eu agora sou também um seguidor de Cristo. Quem vai para a academia aí, os que estão treinando Muay Thai, Karatê, essas coisas aí, que vocês estão treinando, tem um mestre lá na academia, né? É a mesma linguagem aqui desse texto. O mestre e os discípulos. Jesus é o mestre. Nós somos os discípulos. Você que falou que o Espírito de Deus testifica ao teu coração que você é filho de Deus, você é seguidor de Jesus. E se você é seguidor de Jesus, você é discípulo de Jesus. E aí depois de Jesus fazer todas essas coisas aqui que diz no versículo 35 e 36, ou seja,
pregar o evangelho para você, ensinar, curar, te limpar das enfermidades, compadecer-se, tirar toda a aflição e toda a exaustão. Agora, Jesus olha para você e diz assim, porque foi isso que ele fez aqui no versículo de número 37. Então, se dirigiu aos seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor Jesus aqui? Só o Michel? Você que é discípulo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se dirige a você e diz assim: tem muitas pessoas que ainda não sabem que existe um reino. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram essa boa nova, que estão perdidas, sem esta mensagem do reino. Pregar o evangelho todo é pregar o reino de Deus, através de Jesus Cristo, que alcança e transforma a nossa vida. Mas transforma tanto a minha vida, ao ponto dessa transformação transbordar, e as pessoas que estão ao meu redor também são transformadas. Eu não sei como é que está agora, não sei como é que está nesse último censo, mas alguns anos atrás, Porto Velho era a capital com o maior número de evangélicos do Brasil. Sabia disso? Há poucos anos atrás. Não sei como é que está agora. E lá dizia quase 40% de evangélicos. E o texto que eu preguei em outubro diz que nós somos o sal da terra. Imagina você comer uma comida com 40% de sal. Impossível. Impossível. Vai transformar tanto aquela comida, aquele tanto de sal, que vai acabar tendo que ser tirado o sal. Como a gente faz na carne de sol, ou no peixe salgado, no charque, qualquer coisa que está muito salgado, você tem que lavar para tirar o sal. Faríamos tanta diferença se isto fosse verdade, faríamos tanta diferença que tudo seria transformado. Mas infelizmente, a frase que Paul Washer disse num congresso para jovens e adolescentes nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, é uma verdade. Ele olha para aquele auditório e diz assim: muitos dos que estão neste auditório passarão a eternidade no inferno. E isso criou uma polêmica lá, porque era um auditório cheio de jovens cristãos, de igrejas evangélicas, e os pastores desses jovens estavam lá. E aí ele pregou sobre o evangelho do reino, e ele pregou sobre frutos, que pelo fruto se conhece a árvore. Se você faz parte desse evangelho, que é o evangelho do reino de Deus, isso precisa transformar a sua vida toda. Precisa transformar o seu jeito de vestir, o seu jeito de namorar, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de administrar as finanças. Isso precisa transformar você todo. E transformando você todo, você vai poder pregar esse evangelho do reino como Jesus Cristo pregava, transformando todas as realidades ao seu redor. Então, quando você vier para a chácara, você vai ficar muito interessado em pensar assim: puxa, que legal seria se eu conseguisse instalar um ar-condicionado lá no quarto dos meninos, porque aí todos os meninos ficariam bem, né? Inclusive eu. Eu tenho um ar-condicionado parado lá em casa, eu vou doar lá para o quarto dos meninos na chácara, para que a gente possa ter uma condição melhor e todo mundo fique bem. Isso é pensar no próximo. E é bom, gostoso. Aí as meninas poderiam pensar assim:
Eu tenho 2 chuveiros lá em casa. Vai ver na conversa. Elétrico. Puxa, se eu doasse esses chuveiros, ia ficar tão melhor na hora de tomar banho, né? Mas não ia ficar melhor só para mim. Não estou pensando só em mim. Eu estou pensando em todo mundo. Então vamos fazer para todo mundo. Porque, afinal de contas, é o evangelho do reino. Então vamos pensar em todo mundo. Mas a gente pensa mesmo em todo mundo? Como é que é? Tem um negócio de um transformador que fica lá no poste que tem que mudar. Né? Se tiver muita carga elétrica aqui, tem que mudar o transformador lá. Quanto é que custa? 15 mil. Para que ar-condicionado? Mas isso é besteira, gente. Para quem tem o dono de todo o ouro e toda a prata, isso é besteira. Só que parte desse ouro e dessa prata está aí no teu bolso. Então, presta atenção na hora que você olhar o seu saldo lá no banco. Mas a grande questão não é essa. A grande questão não é se eu venho aqui para a chácara e se eu penso em fazer o melhor de tal forma que eu vá beneficiar outra pessoa que está aqui no acampamento. Isso é fácil. Isso é pouco. O evangelho do reino precisa se preocupar com as pessoas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que o foco da vida delas é não precisar passar por um câncer na família, porque o desespero vai ser tanto que vai tomar conta de todo mundo em casa. O foco da vida delas é não passar por um desemprego em casa, é que o filho forme logo na faculdade de tal maneira que ele se estabeleça e seja uma preocupação a menos para a nossa vida, que ele conquiste a sua independência. O foco da vida dessas pessoas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, é resolver a sua vida aqui na terra. Porque resolver para a eternidade elas não vão conseguir, só quem consegue isso é Cristo. Mas elas não sabem disso. Elas não sabem que existe este reino que transforma a nossa eternidade e nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles não sabem. A questão não é só tirar a pessoa que está desabrigada lá porque a casa alagou. É retirar, dar o sustento e a dignidade para essa pessoa, estender a mão como Cristo estendia, curava e alimentava, e junto com isso pregar que Cristo é o nosso Rei e que transforma a nossa vida. Será que você faz parte desse reino? Será que este evangelho alcançou mesmo a sua vida? A mocidade presbiteriana teve um impacto no Brasil extraordinário. Especialmente na década de 60. Era uma mocidade muito ativa. Os jovens se juntavam para comprar sacos de cimento e subiam escadarias de favela para construir calçadas. Escadarias. E quando tudo estava terminado, eles não precisavam convidar ninguém da favela. Todo mundo ia para um culto de ação de graças. E eles pregavam que Jesus Cristo é a única escada que leva para o céu.
distribuíam cestas básicas para aquela pessoa, mas falavam: olha, Jesus é o alimento para a alma. E muitas pessoas se converteram através disso. A Coreia teve uma crise no início do século passado, e alguns cristãos se reuniram e pensaram assim: como é que a gente pode ajudar o nosso país? E as igrejas evangélicas reuniram fazer uma doação, e fizeram uma doação, levantaram uma oferta e foram entregar para o governo 700 quilos de ouro. A igreja evangélica na Coreia entregou para ajudar o seu governo. No Antigo Testamento tem um episódio que eles vão construir lá um templo, e as pessoas começam a ofertar. E oferta brinco, oferta pulseira, oferta pingente, e vão ofertando tudo de ouro, de prata, de bronze, colher e talher, e um monte de coisa, e tanta oferta, que chegou uma época que pediram para parar a oferta. Era tanta oferta que pediram para parar. Porque o povo estava entendendo que fazia parte daquele processo. Você entende que você faz parte do reino de Deus? Se você já entendeu isso, então a questão não é se você vai doar 1h30 ou 2 horas da sua semana no domingo para ir no templo ouvir a palavra de Deus. Não é essa a questão. A questão não é se você vai doar o seu tempo para ir no culto de estudo bíblico na quarta-feira, ou para ir na célula no meio de semana. Não é essa a questão. A questão não é se você vai para a África, para Minas Gerais, ou se você vai para o seminário lá em Ji-Paraná para ser pastor depois. A questão não é essa. A questão é: você já entendeu que você faz parte do Evangelho? Que você faz parte do reino de Deus? Você já foi alcançado por essa verdade? Se esta verdade te alcançou, ela precisa alcançar as pessoas que estão ao seu redor. E sabe como? Através de você. Por isso que o texto continua no capítulo 10, e Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, agora é com vocês. Ele termina o capítulo 9 dizendo: a seara é pouca. Aliás, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orem para que Deus envie mais trabalhadores. E agora começa a motivar os seus trabalhadores. E os discípulos saem a pregar. E a mensagem chegou até você. E agora essa mensagem precisa ir adiante. Como é que essa mensagem vai? Comi um mosquito aqui. Como é que essa mensagem vai? Ela vai só como um discurso? Ela vai com dinheiro que Deus tem colocado no seu bolso? Ela vai com habilidade financeira, intelectual, com o diploma que Deus te proporcionou a ter? Ela vai com a sua mão, com a sua força? Ou vai só como palavras? Deus te ama e tem um plano para você. Deus quer curar a sua vida, quer tirar você das trevas e te levar para a luz. Ou então você faz como um pregador fez lá em Camboriú, num grande congresso que tinha lá, 120 mil pessoas ouvindo, e ele foi pregar para aquela multidão lá. E naquela época, em 2008, que estava tudo alagado por causa das enchentes que aconteceu lá em Santa Catarina, e ele pediu para os irmãos abrirem a Bíblia e começou a falar de Noé. Que Deus mandou uma grande chuva e tinha alagado tudo por causa dos pecados do povo. E que Deus estava castigando aquele povo e que tinha salvado apenas Noé. Que Noé era o único justo, íntegro daquela terra. E o povo foi ficando assim, tipo, cara mais descontextualizado. Talvez a gente possa ser tão descontextualizado de pegar a Bíblia, ir lá na beira do rio, ou ir nos abrigos e pregar para aquelas pessoas sem oferecer um serviço.
Sem fazer uma tarde de recreação, como a gente fez aqui, para aquelas crianças que estão lá ociosas. Sem perguntar se os bebês de lá estão precisando de fralda. Sem perguntar se aquela família tem gás para cozinhar. Sem perguntar como é que está a situação dos outros parentes que ainda estão lá na beira do rio. Talvez nós possamos ser tão inadequados como o Evangelho tem sido, por não estar sendo pregado como o Evangelho todo, e apenas uma parte dele. Você tem disponibilidade no seu coração de buscar, não só nesses dias de retiro, mas buscar para a sua vida, entender o que é o Evangelho todo, para que, conhecendo e recebendo esse Evangelho todo, você possa pregar de tal forma que transforme o homem que ouvir desse Evangelho completamente também? Que Deus nos abençoe. E que você queira sair daqui mais parecido com Jesus. E saindo daqui, quando der na terça-feira, você não fique como algumas pessoas sempre ficam no final de retiro. Ai, como é bom ficar no retiro, né? Se eu pudesse, ficava aqui para sempre. É tão bom ficar ouvindo a palavra de Deus em comunhão com os irmãos. A gente tem problema e resolve aqui mesmo, que não sei o quê. Talvez você possa pensar assim, mas a gente precisa ir lá e transformar as vidas lá. O Evangelho que te alcançou precisa alcançar outras pessoas. O Evangelho que tem te transformado precisa transformar outras pessoas lá fora. O Evangelho todo que transforma o homem todo, que atinge toda a realidade do ser humano. Entenda-se como um chamado para fazer parte. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem um chamado para fazer parte nessa missão de ser o reino de Deus aqui na terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, de tal forma que nós sejamos incomodados, Deus. Incomodados a trazer o céu para a terra, porque somos agentes celestiais. De tal forma a proclamar que o Senhor é o nosso Rei e viver os valores do Teu reino aqui na terra, de tal maneira que transforme as pessoas que estão ao nosso redor. Eu clamo, Deus, para que o Senhor atinja o coração dos jovens, dos adultos que estão aqui, das crianças, para que possam perceber o grande privilégio que é fazer parte do reino do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou, mas não nos deixe viver apenas uma parcialidade do Evangelho e do reino. Não nos deixe apenas receber aquilo que nós temos como benefício no reino de Deus. Ajuda-nos também a levar essa mensagem para transformar as realidades ao nosso redor. E que tudo isso seja para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe.